pessoal, voltamos com mais um módulo, agora o nosso módulo 2 dentro, né, do conteúdo relacionado aí a meios de contraste. Nós vamos falar especificamente sobre a condição, né, da opacidade, ou seja, da geração de uma imagem ou não, fazendo uso de um meio de contraste. Acompanha comigo no slide, por favor. Meio de contraste. Essas substâncias são utilizadas em certos tipos de exames para permitir uma melhor avaliação de algumas estruturas do corpo, sendo assim, indispensáveis para o diagnóstico em diversos casos. Podem ser substâncias radioopacas ou radiotransparentes. Radioopacas e radiotransparentes. Poxa, professor, mas eu não utilizo o meio de contraste geralmente para permitir a visualização da imagem? Sim. Ah, mas tem diferença nos tipos de imagem que possam ser gerados? Claro que sim. Algo que é muito importante de entender, né? Eu vou antecipar um pouquinho para que vocês tenham a noção de como essa imagem ela vai ser gerada a princípio. Quando nós falamos de raio-x, há necessidade, né, de se ter ali um filme específico. Esse filme é trabalhado, né, produzido com várias substâncias. Dentro dessas substâncias, uma que é extremamente importante, que é o brometo de prata, né, ou grãos de prata. O que acontece? Quando o raio-x, né, o raio, a radiação, né, X, que está muito próximo da radiação gama, quando ela chega até o filme radiográfico, ela gera um efeito chamado de granulação. O que é essa granulação? Essa granulação é quando esses cristais de prata, eles se associam, eles vão se juntar, né, demarcando a imagem específica, aquela estrutura em específico. Então, para que isso aconteça, eu preciso dos cristais de prata, eu preciso, né, do feixe de raio-x, eu preciso de uma placa, né, ali antidifusora, que nós já vimos também como trabalho, e o book específico. E, é claro, o posicionamento correto do paciente. Tudo isso é suficiente? Não. Nem tudo isso é suficiente, porque agora, quando a gente fala de energia, de que maneira, né, essa energia vai ser liberada? Ela é liberada através de um gerador, considerando o raio-x. Então, quando ela é emitida, eu preciso emitir essa energia de forma que ela seja liberada gradualmente. Então, eu preciso calcular a intensidade de energia e o tempo né, que o paciente vai receber essa energia para que a imagem ela tenha qualidade. Se eu liberar muita energia, né, eu posso velar essa imagem, por exemplo. Essa imagem ela vai ficar muito escurecida. Então, eu preciso ponderar essa energia ela é ponderada justamente lá no console, né, onde nós vamos manusear, controlar a intensidade. Para que eu controle essa intensidade, eu tenho que considerar ainda algo que é muito importante, que é a densidade do paciente. O paciente ele vai ser mais cheinho, vai ser magrinho, então a gordura ela vai interferir. Então nós precisamos, né, dentro da anatomia, quando nós estudamos anatomia, ter essa noção de que o raio-x ele tem um poder de penetração? Tem, mas existem muitas estruturas que estão presentes ali no indivíduo, na estrutura corporal, que podem interferir. Né? Comentei com vocês, por exemplo, que em mulheres, o cabelo, quando ele está molhado, homens com cabelo grande, né? Quando o cabelo está molhado, se ele permanecer, né, para baixo, vai gerar ali uma sobreposição. Você não terá uma imagem de qualidade. Por quê? Porque a água ela vai influenciar justamente, né, na radiopacidade da estrutura. Eu vou ter uma estrutura um pouco mais densa, né? E o corpo humano ele possui diferentes níveis de densidade. Por isso que é importante a gente entender um pouquinho, né, de como essa imagem é gerada e o que é ser radiopaco, o que é ser radiotransparente. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Porque, sendo radiopaco ou radiotransparente, nós temos uma noção de estruturas que possam ser radiografadas sem meios de contraste, e nós temos a noção de estruturas que podem ser e que devem, não podem, mas elas devem ser radiografadas ou se realizar qualquer outro tipo de exame dentro do contexto, né, radiológico, fazendo uso do meio de contraste. Então, essa noção, né, ela tem que partir do profissional nas técnicas radiológicas. É claro que existem protocolos a serem seguidos, né? Mas você tem que, mesmo sem ter ali a indicação clínica, você como profissional, né, da área radiológica, precisa entender um pouquinho, né, do que é ser radiopaco, o que é ser radiotransparente, quando é que você vai utilizar, por exemplo, ali, um meio de contraste, ou porque a estrutura ela é radiotransparente demais.
Então, essa noção, ela é sua. É o profissional de técnica radiológica, ele tem a obrigação de compreender isso e nunca mais esquecer. Ah, mas eu dependo da indicação clínica. Não, você não precisa depender da indicação clínica. Né? Você tem que ter a noção daqueles exames que são realizados fazendo uso de meio de contraste e aqueles exames que não são realizados com meio de contraste. Podem ser utilizados sem esses elementos. Ok? Então, acompanha comigo no slide, por favor. Vamos entender um pouquinho o que é uma substância radiopaca. Substâncias radiopacas são aquelas em que os raios-x provenientes do cilindro, quando nós falamos, algo muito importante que não pode esquecer, raio-x sempre cilindro. Né? Vimos em sala de aula a ampola de raio-x, né? Um elemento muito caro do equipamento de raio-x. Então, é dessa ampola, é desse cilindro. Quando eu falo cilindro, é a estrutura, né, que vai abrigar ali a ampola de raio-x. O raio ele é gerado aonde? Na ampola, através de um cátodo, né, ou catodo, e um anodo, ou ânodo. Né? A associação de elétrons positivos e elétrons negativos, através de uma janela, eu tenho a disseminação, a liberação do raio-x. Então, quando esse raio ele é liberado da ampola, tá? Continuamos a leitura. São aquelas em que o raio-x proveniente do cilindro não conseguem atravessá-las, ou seja, são as estruturas brancas nas radiografias, como dentes, estruturas metálicas, restaurações, entre outras estruturas. Na imagem, ainda no slide, vocês podem observar a imagem de duas mãos. Tá? Essas duas mãos, né, um raio-x muito bem feito, inclusive. Então, você pode visualizar de uma maneira muito, com muita pouca qualidade, estruturas moles, que são os tecidos que estão envolvendo os dedos. Porém, os ossos, né, as estruturas que estão calcificadas, todos os dedos, né, eles estão muito bem evidenciados. Tá? E quando esses dedos são evidenciados, nós dizemos que essa estrutura é uma estrutura radiopaca. Então, o que é uma estrutura radiopaca? A estrutura radiopaca é aquela estrutura que vai ficar realmente demarcada no exame de raio-x. Foi o que nós lemos. São aquelas em que o raio-x proveniente do cilindro não conseguem atravessá-las. Tá? Então, há uma dificuldade muito grande, né, para que o raio-x ele ultrapasse essa estrutura. Então, essa dificuldade, né, de ultrapassar, ela é chamada de radiopacidade, que vai favorecer a realização de uma imagem com muita qualidade, de uma imagem, né, perfeita, colocando sempre em mente, a imagem perfeita leva a um bom diagnóstico. E é uma responsabilidade de quem? Do técnico, não é uma responsabilidade do médico, a não ser que o médico seja um médico radiologista, né, um tecnólogo em radiologia, e ele esteja ali realizando a imagem. Mas a responsabilidade é do profissional que a realiza, não é do profissional que vai fazer a leitura dessa imagem. Lembre-se que o diagnóstico depende sempre da imagem que é bem feita. E essa imagem bem feita é responsabilidade sua, responsabilidade minha. Então, nós precisamos ficar sempre atentos para isso. Tá? Então, a imagem, quando ela é radiopaca, ela vai ficar muito bem demarcada no filme. É claro que basta ser uma estrutura radiopaca? Não. Eu posso, por exemplo, ter aqui, ó, é o meu passador de slide. Obviamente, essa aqui é uma estrutura radiopaca, porque ela é sólida, ela é muito densa e ela vai dificultar o quê? A penetração, a passagem do raio-x. Isso vai fazer com que ela fique realmente demarcada no filme. Só que, para que essa demarcação aconteça, além dessa estrutura ser radiopaca, é muito importante, como falei no módulo anterior, termos a ideia e a noção, né, da regulagem, da frequência, intensidade e o tempo de energias que serão liberados, tá, para a realização daquela imagem, considerando que cada estrutura vai absorver uma quantidade específica de energia. Nós não podemos padronizar. Eu vou colocar lá em 30 kVs, né, com 1 segundo, 2 segundos. E todo paciente que entra, eu vou utilizar 30. Não, isso não pode acontecer, a não ser que esse paciente e aquela estrutura sejam, né, que as estruturas relacionadas ao paciente sejam as mesmas. Irmão, então eu peguei 5, 6 pacientes com o mesmo perfil, né, eles têm o mesmo biotipo. Eu posso manter essa frequência? Eu posso manter esse tempo? Sim. Agora, se o biotipo do paciente muda, né,
se esse biotipo mudar, há necessidade de fazer ali a alternância, né? Mudar a frequência de energia, mudar o KV, mudar a MAS, para que a imagem ela possa ser melhor realizada, para que a imagem ela seja feita com qualidade. Então, vocês não podem se esquecer disso. Por que eu falo isso? Porque geralmente no início, né, quando você consegue lá seu primeiro emprego, está no estágio, a ideia é sempre aproveitar para ganhar tempo. Não, às vezes fica com receio de mudar e errar. Ah, mas e se eu errar? Você vai aprender errando. No início é o momento de errar. Você não pode errar depois. Tá? Então, durante o seu estágio, é muito importante perguntar. Durante as aulas, perguntar. Ah, eu posso alterar? Não posso se eu errar. Ah, um indivíduo, né, que tem a mão mais gordinha, você sempre vai ter uma tabelinha dentro da sua sala de raio-x. E essa tabela está associada com o quê? Com um equipamento específico. Essa tabela ela não pode ser utilizada em qualquer laboratório de raio-x. Essa tabela ela é válida para aquele laboratório A, o laboratório B tem uma tabela. Por quê? Quando o equipamento ele é ajustado, ele é regulado, né? O físico que faz esse ajuste, o profissional que vai fazer esse ajuste, ele já vai te dar uma noção, né, da quantidade de energia e tempo que é necessário para cada estrutura corporal. É claro que dentro desse padrão que é colocado pelo profissional, né, que está fazendo ali a regulagem do equipamento, você precisa ponderar, né, dentro das variações para mais ou para menos. Mas isso já te ajuda bastante, você não fica às cegas logo no início. Tá? E é muito importante que durante o estágio você faça perguntas, pergunte bastante, não tenha vergonha de perguntar, né? Porque é conhecimento adquirido e em um determinado momento você se depara e fica sozinho dentro da sala de raio-x. Aí não tem como perguntar. Vai perguntar para quem? Para o paciente? É claro que não. A responsabilidade ela é sempre nossa, tá ok? Então, que fique bem claro que uma estrutura que é radiopaca é aquela estrutura em que a radioatividade, o feixe de raio-x, não consegue penetrar com facilidade. Ele tem muita dificuldade de penetração e isso vai fazer com que ocorra o quê? A granulação que nós comentamos agora há pouco. Né? A granulação em que o brometo de prata, em interação com o feixe de raio-x, vai fazer a associação gerando uma imagem específica. E o que vai qualificar essa imagem, dar ela uma qualidade boa ou ruim, é o nível de energia que vai ser sempre liberados por ela. Além dos elementos que são radiopacos, nós temos também os elementos que são radiotransparentes. Então, acompanha comigo no slide. Substâncias ou elementos radiotransparentes. As estruturas escuras nas radiografias, zona de menor densidade do corpo, a qual é mais difícil de ser capturada pela radiografia. Então, as estruturas que são radiotransparentes, tá? São as estruturas que sentem mais facilidade de receber essa energia. Geralmente, elas vão aparecer em cores mais escuras, dentro de um nível, né, de uma variação entre o branco puro e o preto puro. Existe aí essa variação formando densidades diferentes. Então, em específico, um elemento que é radiotransparente é aquele elemento em que vai, né, possuir uma zona de menos densidade no corpo. Enquanto o radiopaco é uma estrutura muito densa, né, a radiotransparente são aquelas estruturas que são menos densas. Né? Então, geralmente, nas radiografias, né, essa imagem não irá aparecer de forma tão clara. Então, elas podem aparecer de uma condição um pouco mais escura. Então, essa associação entre o branco puro e o preto puro vai trazer para nós aí um nível de variação, né? Uma variedade de tonalidades que estão relacionadas aí com algumas escalas que nós conhecemos. Acompanha comigo no slide, por favor. São 5 densidades radiológicas básicas. A primeira, relacionada ao ar. Então, na primeira imagem, né, você pode observar que o ar ele aparece de forma bem escura, né? A princípio, em uma radiografia de pulmão, como vocês podem verificar, o pulmão ele vai, obviamente, aparecer muito escuro. Por quê? Porque dentro aí da técnica de realização de uma radiografia, de um raio-x de tórax, tá? Uma das coisas que é necessário que se faça é pedir o paciente para
encher os pulmões com o quê? Com ar. Porque esse ar, ele vai dar a condição de demarcar estruturas internas ao pulmão, né? Com um nível de densidade, como vocês conseguem ver na imagem, um nível de densidade um pouco mais escuro, tá? Temos também a água, né? A água, a gente já consegue ver ela com a tonalidade um pouquinho mais clara. Quando eu comentei com vocês que é muito importante que o cabelo molhado, né, ele seja suspendido, colocado sobre a cabeça, isso é importante por quê? Porque a água, como ela tem uma tonalidade, né, um nível aí de tonalidade, né, de densidade, que vai trazer, né, uma característica mais branca para a imagem, isso pode dar aí, gerar uma sobreposição. Nós temos aqui, ó, o ar, né, mais escuro. Suponhamos que estejamos realizando aí um exame, né, de pulmão. O pulmão ele tem que aparecer sempre com a cor o quê? Mais escura. Porém, se o cabelo molhado estiver sobre as costas, né, ele vai gerar ali uma sobreposição e, obviamente, vai interferir na realização dessa imagem, porque a água possui um nível de densidade diferente do ar. Né? Então, temos cálcio, temos metal. Então, aqui nós temos 5 densidades radiológicas diferentes. Né? Uma escala muito simples, e essa escala ela pode, obviamente, ser um pouco mais complexa. Né? Temos aí um próximo quadro nos slides, continuem acompanhando. Né? Escala de radiodensidade. Então, nós temos aqui, ó, por que a gente fala radiodensidade? Que é a densidade que está relacionada com a liberação, né, justamente do feixe de raio-x. Né? Rádio do elemento radiológico e densidade, porque essa densidade ela vai estar envolvida com diferentes, né, tipos de densidade que nós temos nas estruturas. Cada corpo, a matéria, né, ela é produzida mediante densidade. Então, é importante que a gente tenha a noção de que cada tipo de matéria, dentro dos elementos químicos, a associação desses elementos vão constituir densidades diferentes. E essa densidade, ela está relacionada com o volume de matéria que um corpo tem. Tá? Não tem nada a ver com peso, mas o volume de matéria que esse corpo possui. Então, pode ser muita matéria, ele é uma estrutura mais densa. Pode ser pouca matéria, ele é uma estrutura menos densa. Posso pegar, por exemplo, uma parede de concreto, né, de 2 metros de espessura. Muito denso. Mas posso pegar uma folha de papel. Né, uma densidade, obviamente, muito menor. Tá? Então, a radiodensidade é justamente a radiação, né, que tem o poder de transpassar, né, de passar por diferentes tipos de elementos químicos, né, de matéria com diferente densidade. Tá? Voltando para o slide, por favor. Então, dentro dessa escala de radiodensidade, nós temos chumbo, tá? Osso, sangue, água, gordura, né? Temos ainda osso cortical, sulfato de bário, músculo, fígado, lipídios. E você pode observar que as setas inferiores, que estão voltadas abaixo, né, vão indicar densidades diferentes, chegando a elementos que são radioopacos. Os elementos radioopacos estão caracterizados, né, por coloração mais clara, dentro dessa linha de densidade, e os elementos radiotransparentes, eles estão caracterizados aí por cores mais escuras, né, na linha inferior. Então, quando nós pegamos chumbo, osso, sangue, osso cortical, sulfato de bário e músculo, essas estruturas são radioopacas. Quando nós relacionamos água, gordura, fígado, né, lipídios em geral, e o ar, nós temos elementos que são radiotransparentes, ou seja, não vai haver ali uma demarcação específica dessas estruturas. Então, essa é a nossa segunda escala, uma escala um pouco mais simplória. Né? Por que eu digo escala um pouco mais simplória, mais simples? Porque quando nós passamos a estudar, a aprofundar dentro dos exames por imagem, nós saímos do raio-x e nós partimos lá para a tomografia computadorizada. E na tomografia computadorizada, nós temos uma escala que é muito importante, que é esse próximo slide que eu irei passar e mostrar para vocês, né? Que é a escala de densidade de Hounsfield, né? Que é representada aí especificamente como unidade de medida, e as unidades de medidas, né, assim como na matemática, na física, na química, na radiologia também, ela não pode ser esquecida. Então, sempre que você, quando estiver falando de densidade, né, dentro do campo específico da tomografia computadorizada, essa escala é a escala de Hounsfield,
e é trabalhada com a sigla UH, tá? Letras maiúsculas, tá? Volta para o slide, por favor. O coeficiente de atenuação é diferente de acordo com a intensidade das estruturas. Setas voltadas para cima indicam maior, e setas voltadas para baixo indicam menor. Então, essas setas são vetores, tá? Então, falando de forma técnica, essas setas indicando para cima, para baixo, direita, esquerda, né? Frente, trás, são vetores. Tá? Então, a partir de agora, não é mais seta. Para você agora, é vetor. Então, os vetores que estão apontados para cima indicam um sinal de positividade, maior, está aumentando. E os vetores que estão voltados para baixo indicam a situação de redução, negativo, para baixo. Ok? Então, acompanha comigo. O coeficiente de atenuação, né, da escala Russell é diferente de acordo com a intensidade das estruturas. Quanto maior, vetor para cima, a densidade, maior a atenuação da estrutura. Quanto menor a densidade, menor a atenuação da estrutura. Ou seja, por exemplo, o branco ele é hiperdenso, tá? Como o osso compacto, por exemplo, né? Muito calcificado, totalmente branquinho ali, ele possui aí uma densidade de 1000 UH, né? Então, ele é muito denso. Já o preto, ele é hipodenso, ou seja, ele não vai ser tão demarcado assim. Enquanto os elementos que são hiperdensos, eles são bastante demarcados, eles vão ser bastante evidenciados, aqueles que são hipodensos, eles serão pouco evidenciados. A exemplo que nós temos, né, o ar. Né? Quando voltamos para a tabela anterior, se você verificar ali a condição, né, do ar, o ar dentro do exame de imagem, ele aparece de cor bem escura. E os ossos, eles aparecem de cores, né, mais claras. Então, tem uma variação do branco puro para o preto puro. Então, a escala girando de branco puro até o preto puro, você pode observar nesse slide que existe uma tonalidade de cinza. Então, as imagens por imagem, né, as imagens radiológicas, radiográficas, elas vão variar entre branco puro e preto puro. E nesse intermédio, nós temos aí a condição de várias tonalidades do cinza. E para finalizar esse nosso módulo, eu trago para vocês aqui uma imagem de tomografia computadorizada. Você pode observar, né? Aqui é um corte axial, né? Como se você estivesse vendo, né, esse corte de cima para baixo, tá? Aonde eu tenho várias densidades diferentes, variando aí do branco puro ao preto puro e passando, né, por uma quantidade muito grande aí de tonalidades de cinza. Então, essa escala dentro da tomografia é a escala de Russell que nós acabamos de representar e acabamos de explicar. Tá? Com essa imagem eu finalizo esse módulo número 2. Tá? Nós estamos finalizando agora esse próximo módulo. Eu espero vocês para o nosso próximo encontro com o terceiro módulo da nossa disciplina. Obrigado e até mais.